você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. A educação atual traz problemas para os jovens que entrarão no mercado de trabalho daqui a 5 ou 10 anos. É preciso um novo modelo de educação que valorize o empreendedorismo profissional e a inovação, já que as empresas investem cada vez mais em tecnologia e o mercado de trabalho é cada vez mais dinâmico. Para conversar com a gente sobre esse novo modelo de educação, está aqui o professor da FUCAP, Aridelmo Teixeira. Eles estão propondo um novo modelo de vestibular que valoriza exatamente o empreendedorismo. Professor, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevistas. Eu queria começar a nossa conversa com uma pergunta bem direta. Qual é a principal característica desse novo modelo de vestibular que vocês estão propondo? Bom, a principal característica dele, logicamente, para falar da característica atual, a gente tem que reportar ao histórico da FUCAP. A FUCAP é uma instituição de uma business school, inspirado nos melhores business schools do mundo, né? Então, essas escolas são bastante tradicionais e com sucesso. Bom, mas nos últimos 10 anos, a evolução tecnológica tem pressionado os ambientes educacionais a trazer para dentro dos seus muros essas coisas, se possível tirar até o muro, né? Então, para trazer a inovação para o dia a dia. Bom, nessas escolas tradicionais, o foco era produzir um profissional de negócio. Então, é como se o profissional de negócio fosse o único e você ia, né, como se ele fosse um Lego, chegou o aluno lá, você começa a montar isso aqui e entregava ao mercado. Esse dinamismo que o mercado tá exigindo hoje, que você mencionou, leva o quê? A pessoa ela tem que passar a ser o foco. Então, trazer essas tecnologias, porque essa pessoa não vai ser única mais. Ela vai ter que ter esse dinamismo que você colocou e a capacidade de inovar. Quando você pega um modelo tradicional de ensino, como você vai montando placas, pendurando na pessoa, vamos dizer, ela sai aquele profissional com aquele perfil. O modelo que nós estamos propondo é exatamente ao contrário. A gente sabe a demanda do mercado, que é dinâmico e exige inovação, então nós vamos preparar essa pessoa não para um padrão único de profissional, mas sim com essas duas características, dinamismo e capacidade de inovar. Para isso, o foco sai dos processos. Os processos vão continuar sendo medidos, vão continuar sendo monitorados, processo educacional, mas ele vai trabalhar em função da pessoa. Então, o aluno deixa de ser um número, deixa de ser um profissional a ser montado num determinado padrão e passa a ser o foco, ele passa a ser montado de acordo com o quê? Com as capacidades cognitivas que ele tem e com o perfil comportamental que ele detém. Então, juntando esses dois elementos, mais trazendo o aluno para o centro do processo, ele vai ter as suas potencialidades fortalecidas e os seus desafios conhecidos e planejados para que eles possam ser vencidos e colocar, quando você colocou daqui a 5 anos, um aluno entra na graduação hoje, vai chegar ao mercado daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos ele tem uma capacidade de inovar e se adaptar, que é aquilo que efetivamente o mercado está demandando. Eles estão propondo tratar desigualmente os desiguais. Exatamente. Você falou a palavra correta. Ou seja, a escola, isso é bom contextualizar na evolução histórica do processo de ensinar da humanidade, né? O conhecimento, lá no início, ele era restrito a um grupo pequeno, que eram os reis, os comandantes, né? Então, a educação era que o filho do rei nascia, ele já começava a ter cada conhecimento que ele precisasse de dominar, ele recebia o quê? Um professor específico, ou seja, aqueles iluminados que conheciam aquela técnica, então ele chegava para ele, entendia como é que ele aprendia, ele tinha que ensinar o filho do rei. Então, de qualquer forma, ele fazia um ensino extremamente customizado para aquele indivíduo. Quando a humanidade foi percebendo e foi desejando, como sociedade, que esse conhecimento não fosse restrito a algum, fosse disponibilizado para todos, tem a variável econômica, a escassez de recursos. Então, conduziu do modelo um aluno para diversos professores para um modelo de escala que é um professor para muitos alunos. Então, o que esse ambiente proporciona? Como se todo mundo fosse igual, né? E cada um ali tem uma inspiração, cada um tem um comportamento, tem um perfil comportamental e cada um tem a sua carga genética que ele já traz de família e tudo mais. Então, são todos diferentes. Mas para customizar, parte do pressuposto que todo mundo é igual, uns vão aproveitar mais, outros vão aproveitar menos e vamos fazer o maior número possível, né? Então, o indivíduo, ele desaparece na multidão. O que nós estamos fazendo agora? Não tanto o céu, nem tanto a terra. Não é um modelo
um aluno para diversos professores, lá do início do processo educacional, mas também não é um modelo customizado de um professor para todos iguais. Então, na realidade, nós vamos, além do por isso que a inovação do vestibular, ela vai individualizar as pessoas em relação às habilidades cognitivas demandadas para a área de negócio. Isso já me dá uma forma de planejar dentro do que ele já tem de história. O segundo modelo é o perfil comportamental, que vai ser mapeado por profissionais da área. Então, junto esses dois elementos, aí onde você se almeja se posicionar como profissional. Aí, em função desse posicionamento almejado, dadas as capacidades cognitivas que você já domina e o seu perfil comportamental, você consegue trazê-lo para grupos menores que tenham as mesmas necessidades e inspirações dele. Com isso, você consegue não aproveitar o tradicional, que é baixo custo, com as facilidades e as vantagens do modelo individual. Então você vai pegar grupos homogêneos para trabalhar assuntos pertinentes ao interesse daquele grupo. E ao mesmo tempo essas pessoas vão estar convivendo em grupo, que é extremamente importante, que nesse mercado de inovação e dinamismo, a convivência é importante. Por isso que não dá para fazer tudo virtual, porque você tem que ter o quê? No mundo dos negócios, muitas vezes os negócios se fecham no olho e olho. Você olha e você confia ou não confia, né? Então você tem que ter esse ambiente. Então o processo ele vai desde o vestibular, que até então, isso é interessante, que você olha o vestibular, o aluno entra na escola ali no mínimo com 6 anos, e vai quando chega lá, depois de 12 anos no mínimo, ele faz um vestibular. Então ele estudou 12 anos no mínimo para chegar 4, 8 horas, marcar um X e decide na vida. Você está classificado, você não, né? E aquilo ali é esquecido. Não, esse modelo, nós vamos, todo esse aproveitamento, que é essa evolução dele, vai ser medida para quê? Para impulsioná-lo no restante da carreira dele. Mas como é que vocês vão separar esses grupos? Como é que vocês vão identificar quem está no mesmo nível de interesse, de vontade, e quem está com deficiência em determinada matéria ou em determinado tipo comportamental também? Como é que essa pergunta a mesma ela é complexa de ser feita, porque esse modelo que nós estamos propondo é um modelo bastante inovador, portanto, ele tem uma carga de complexidade muito grande. Porque você dizer que um jovem de 17 anos, esse ponto dele aqui é igual para todo mundo tem que saber a raiz quadrada. Opa, dependendo do posicionamento desse jovem, ele vai precisar de conhecer uma profundidade muito maior da ferramenta do que um outro posicionamento. Então, o fato de um conhecer mais ou menos sobre esse item não é determinante. O que é determinante é o quanto você conhece desse item e o quanto esse item é importante para o posicionamento profissional almejado por você. Então, se ele não for o ponto do seu posicionamento, ele pode ser tratado de uma forma secundária. Se ele é o ponto estratégico do senhor, ele tem que ser tratado como um ponto principal. Então, você observe, são dois jovens que podem olhar essa tecnologia, raiz quadrada, e fazer o quê? Para esse aqui é extremamente importante conhecer mais, para esse aqui o que ele já conhece já é suficiente. Porque depende de quem? Do posicionamento. Isso permite que eu olhe para o aluno e fale assim, olha, você, nas suas atividades complementares, nas suas atividades, nas suas disciplinas eletivas, que o curso é moldado dessa forma, parte conjunto, parte eletiva, justamente para quê? Você vai aprofundar os seus conhecimentos nesse aspecto. Se você tem uma defasagem muito grande nesse aspecto que é estratégico para o posicionamento que você deseja, você vai ter que saber o que é, opa, eu tenho que me esforçar nesse item, e se ele não for uma habilidade natural sua, vai se esforçar muito mais do que um concorrente seu que tem aquele ponto com habilidade. Mas não tem coisa pior do que você não saber para onde você está indo. Sim, professor, mas é exatamente isso. Não seria interessante, do ponto de vista educacional e dos próprios jovens, que isso acontecesse um pouco antes dele chegar à porta da universidade? Concordo com você. Nós voltamos lá no desafio que é a educação, que você sair do modelo um aluno para muitos professores para o modelo de um professor para muitos alunos. Então, essa habilidade, ela vem andando na direção de quê? Do mais custoso. Então, hoje, se você pegar para fazer isso, você tem que ter um grupo multidisciplinar caminhando em paralelo aos conteúdos cognitivos. Para quê? Para que ele consiga fazer esse tratamento individualizado. Isso vai aumentando o quê? O custo do processo. Quando você olha que educação é um negócio interessante, você olha, principalmente a nossa cultura brasileira, eu até falei isso outro dia num debate, a gente ainda não
o brasileiro ele não aprendeu a observar a educação como o melhor investimento. Ele tem maior facilidade de entrar numa loja e comprar um carro e pagar uns juros de 100% ao ano, mas ele é incapaz de olhar para uma escola e fazer, vou pagar o dobro para ter mais. Okay? Porque na escola ele olha como despesa e o carro ele olha como investimento, ou seja, deturpação completa dos valores. Então, quando você pensa nesse modelo, o ideal é que se começasse a fazer isso na creche. Você teria profissionais para medir os comportamentos, habilidades comportamentais e ajudando a pessoa, expondo o indivíduo ao maior número possível de variáveis, ver aquilo que ele efetivamente se atrai mais, aquilo que ele tem mais facilidade de fazê-lo e aumentando essa potencialidade. Mas isso, sem sombra de dúvida, nós estaríamos mais perto do modelo do rei. Né? Então, dado ao problema econômico da escassez, né, você faz o quê? Opa, o modelo ideal está lá na ponta, eu não tenho como fazer. Então, nós estamos caminhando. Se você pensar, a educação está indo por esse caminho. Nós tínhamos educação parcial, estão aumentando a educação, agora se fala mais em educação integral. Está na nova lei, né? Nessa educação integral, você vai ter mais recursos para avançar nessa linha. É porque se a gente imagina, né, que todos nós praticamente passamos por isso, quer dizer, quando chega às portas do vestibular, a gente não tem ainda a ideia do que quer ser na vida. Mas a gente tem que tomar uma decisão. Né? A gente é obrigado a tomar uma decisão, porque são várias portas, você tem que escolher qual porta que você vai entrar. Não dá para entrar em todas as portas. E o jovem sofre muito com isso. Sofre todo o tempo para enfrentar essa decisão. A família discorda, os amigos têm outro caminho, e é um momento muito complicado da vida. Vocês estão pegando esse jovem nesse momento e estão tentando direcioná-lo. Mas dentro da faculdade ele vai ter que decidir. Alguns não querem. Para que isso seja possível também, para facilitar esse problema do jovem, na hora que ele entra no curso, hoje, como é uma área de negócios, nós temos administração, contabilidade e economia. Na hora de fazer o vestibular, por questão legal, ele tem que marcar um X lá. Esse aqui é o curso que eu entrei. Mas não necessariamente ele precisa continuar naquele curso, porque os 2 primeiros anos do curso eles são comuns. Justamente para quê? Para que ele tenha acesso a todos os posicionamentos profissionais possíveis dentro de cada uma dessas caixinhas. Que é que no Brasil a gente separa, como se fosse separável, economia, administração, contabilidade. E, na realidade, quando você entra numa empresa, isso é uma coisa, né, bem sinérgica. Então, no nosso programa, por exemplo, que vai facilitar esse processo de adaptação e identificação do posicionamento profissional almejado, é que ele começa no curso, por exemplo, de economia, mas ele vai ter um contato profundo e eficiente na contabilidade e da administração, que pode permitir a ele escolher, eu quero ser um economista, mas eu quero ter essa competência aqui, que eu vou atuar nesse posicionamento profissional que demanda muita administração. Então, ele pode, durante o curso dele, pegar aquela carga específica de conhecimento que será útil dentro do posicionamento dele. Mas como também pode, me identifiquei muito mais com a administração do que com a economia. Então ele tem 2 anos para bater o martelo, né, e já conhecendo o perfil comportamental dele, já conhecendo os conhecimentos cognitivos básicos necessários para você se direcionar, você caminhar bem dentro da área de negócio. Então você já tem um conhecimento do seu eu muito melhor do que quando você está fazendo o vestibular. Do ponto de vista da educação como um todo, não apenas da FUCAP, quer dizer, isso é uma inovação que vocês estão trazendo para o vestibular de vocês. Quer dizer, 2 anos o aluno fica ali nesse planejamento comum, estudo comum, que depois ele pode se direcionar nos últimos 2 anos. Levando em consideração a educação como todas as universidades federais, não seria interessante, eu pergunto ao senhor, se as áreas de humanas, exatas, tecnológica e as outras áreas que tem, deixasse os alunos entrassem nas áreas macro e depois dentro da universidade eles decidissem, por exemplo, eu quero área de saúde. Eu entro para fazer 2 anos de saúde da área de biológica como um todo, depois eu vou ser biólogo, vou ser farmacêutico, vou ser enfermeiro ou vou ser médico. Eu entro na área tecnológica lá, depois eu decido se eu vou ser engenheiro, se eu vou ser, né, as outras áreas. E na de humanas, eu decido se eu vou ser professor de letras, se eu vou ser jornalista, se eu vou ser... Quer dizer, não seria mais lógico isso do que obrigar o aluno a decidir, você vai ser jornalista depois de um certo tempo, assim, não, eu queria muito era ser médico, ou queria ser professor de letras. Aí você fala num problema clássico da educação brasileira, né? Quando nós pegamos a educação lá, para chegar a um nível de customização e você conseguir universalizar dentro da sociedade a educação, leva-se uma padronização. Só que essa fase já passou, né? Mas hoje você não consegue fazer isso nem mesmo. Você chega nos países mais desenvolvidos, o ensino médio já é assim.
Você chega numa escola, ela não tem um curso médio, um ensino médio, não. Nossa, aqui o máximo que varia de uma escola dentro do ensino médio é o primeiro ano, 1, 2, A, B, C, D, F, G, H e J. Mas as disciplinas são a mesma. Então. Você vai na Alemanha, por exemplo, o jovem chega no ensino de médio, ele tem 8, 10, 12 cursos de ensino médio. E tem o primeiro ano que é comum para ele visitar todas as áreas. Qual é aquilo que ele quer efetivamente? Que é o modelo, né? Então, o quê? Mas isso é um processo de você entender que é uma evolução, né? Hoje está se brigando para se ver se tem aí, nós estamos numa fase de discutir se tem que ter currículo mínimo ou não. O Brasil trabalha muito no currículo mínimo obrigatório, né? Então é como se fosse possível, você está fazendo um curso de contabilidade, por exemplo, né? As empresas lá do Amazonas, por exemplo, ela tem demandas diferentes das demandas das empresas que estão sendo aqui no Sudeste. Então, o curso tem que ser o mesmo, porque tem uma prova nacional, ok? Então, nós fomos criando alguns instrumentos que o ideal todo mundo já conhece. Agora, para como chegar de onde nós estamos até chegar a esse ideal, tem que passar uma fase. Mas eu acho que nós estamos caminhando nesse sentido. Então, a sua colocação é que o ideal seria isso? Não tenho dúvida. Que a área teórica já percebeu isso? Os países envolvidos já adotam isso? Sim, mas isso demanda um investimento muito maior. E quando você olha para a estrutura, nós saímos, o nível superior no Brasil, ele praticamente nasceu dentro do programa do investimento público, né? E ali você tem uma camisa de força, porque os professores estão lá, contratados, concursados e dominam daquele jeito. Sim. Então a dificuldade de você fazer esse modelo, que o aluno escolhe, os professores ficam sem. Suponhamos que você tem uma disciplina lá que ninguém queira mais. Então, dentro do corporativismo, o que você faz? Coloca ela como obrigatória. Porque todo mundo tem que fazer e dar serviço para aquele que não tem outro posicionamento. Então, esse elemento de sair essas caixinhas fechadas, eu acho que ele está em debate. Nós, por exemplo, estamos saindo exatamente na frente nesse processo de trazer inovação. E falar, ó, dá trabalho? É muito mais difícil. Você tem que convir comigo que se eu tenho as disciplinas todas montadinhas, o aluno é obrigado a fazer aquilo tudo, é muito mais simples do que ele chegar e eu ter que identificar o posicionamento dele, ver as potencialidades dele e montar um programa que possa atendê-lo de uma forma muito mais eficiente. Então é muito mais custoso, né? Mas não tenho dúvida que o resultado será infinitamente melhor. Quer dizer, e tem que ter uma mudança física, né? Vocês estão fazendo uma mudança física na própria estrutura do prédio. Exatamente. Então, por exemplo, tem determinadas disciplinas ou determinados conhecimentos que você vai formar olhando o seu colega de sala. Então, você ficar naquela posição meramente um atrás do outro, ele não te proporciona o ambiente ideal para você otimizar a performance dos estudantes. Então, nesse caso, nós mudamos as salas, algumas salas, a parte da turma fica de frente para a outra. Que você possa, ao mesmo tempo, ter um comando dentro de sala ou alguns comandos, mas, ao mesmo tempo, você está tendo empatia de frente com aqueles que estão ali, naquele momento, trocando informação com você dentro de sala de aula. Outras disciplinas, outros conhecimentos, eles permitem, independente de serem desse formato. Então, até o ambiente físico, ele tem que ser mudado para comportar essa nova metodologia. Mas eu acredito que é uma coisa que não tem volta, quer dizer, essa tendência será adotada por outras instituições de ensino na medida em que o jovem vai ficar cada vez mais exigente de ter opção de competitividade no futuro. É uma questão de sobrevivência, ok? E você percebe, não é questão só de elite, não. O pessoal fala, só a elite, mas não. Hoje, no Brasil, por exemplo, você pega a própria FUCAP, nós temos opções de ProUni, nós temos opção de nossa bolsa, em que o aluno ele só precisa ter disposição, né, para chegar lá e fazê-lo. Então, automaticamente, colocando essa metodologia de disposição, você começa. Como é que as transformações acontecem no mundo dessa? São pequenos núcleos que começam a desenvolver, consegue dominar a tecnologia, até colocá-la num ponto de custo mais baixo. Isso vai disseminando porque você começa a concorrer com aquelas pessoas que estão chegando no mercado. Automaticamente isso vai disseminando, mais instituições vão entrando no mercado e vão disputando esse posicionamento. Com isso a sociedade inteira vai ganhar, não tenho a menor dúvida. Isso já começa a partir de janeiro. Vocês pretendem fazer seminários com outras empresas ou outros órgãos para que isso seja discutido a nível da sociedade e não só dentro do negócio, FUCAP? Sim, nós já estamos fazendo isso, inclusive. Essa semana nós tivemos uma reunião com coordenadores, diretores e pedagogos de escolas públicas e privadas. Então, para quê? Para mostrar a metodologia e expor para que ela possa receber crítica.
né? Porque um bom projeto, eu adoro projeto assim, você tem que expor, deixar as pessoas olharem, cada um com o seu ponto de vista, critica. Se ele permanecer em pé, é porque ele é um bom projeto, ele tem que ser implementado. E esse projeto está sendo implementado agora, mas ele começou a ser concebido tem mais de 2 anos. Partes a partes eles foram sendo explorados e hoje nós temos certeza de que será um projeto vencedor. E, por exemplo, agora nós começamos, já no vestibular agora de novembro, ele já vai deixar de ser um vestibular meramente classificatório para ser um vestibular também diagnóstico da performance, que o conteúdo já assimilado. Por exemplo, na matrícula, tradicionalmente chega lá, assina um contrato, e vai embora. Não, ali você já vai ter um atendimento com profissionais da área de psicologia para fazer o quê? Para te expor a um teste psicológico para identificar o seu perfil comportamental. Juntando esses 2 elementos, quando você chegar para a aula, você tem um plano. Você não vai chegar lá e fazer agora, o que eu vou fazer? Não, você chega lá, você já tem um retrato seu. Então, esse aqui, ele está em primeira mão ainda, é um rascunho, mas junto com a equipe multidisciplinar, nós vamos botando contornos mais nítidos nessa foto, quem você é, e te ajudando a identificar exatamente o posicionamento. Que tem uma coisa muito importante. As pesquisas hoje indicam que 60% das pessoas não estão plenamente satisfeitas com o seu posicionamento profissional. Muito disso vai porque a carreira profissional é tratada como uma coisa distante da carreira pessoal, do seu caminho pessoal. E cada vez mais o mercado você está encontrando dificuldade de fazer essa separação. Então, nesse projeto, você vai caminhar o seu posicionamento profissional, mas entendendo onde vai estar o seu pessoal, para que aumente a probabilidade de você se sentir realizado profissionalmente também e pessoalmente. Aí você tem mais chance de ser feliz. E os alunos que já estão na FUCAP? Então, para os alunos, nesse primeiro semestre agora, essa metodologia vai estar exclusiva aos alunos que estão entrando. Mas a partir do segundo semestre, os alunos que quiserem, que já estão no curso, se quiserem aderir à metodologia, isso vai estar também à disposição deles. Quer dizer, todo o corpo docente está participando disso de maneira integrada. Quer dizer, é uma nova filosofia de trabalho mesmo. Ótimo, sua pergunta. Não tem como fazer diferente. Esse é o tipo de programa que não sai de gabinete. Não adianta a direção chegar e falar assim, agora é assim. Não. Por quê? Porque muda completamente a forma do professor trabalhar dentro de sala de aula. Ele não vai fazer só a disciplina dele, ele tem que estar sabendo tudo que está acontecendo em volta daquele aluno durante o período que ele estiver convivendo com ele. Então, esse é um produto a ser construído internamente, tem que entrar na corrente sanguínea da instituição. Ou seja, todo mundo da instituição tem que passar a respirar esse processo. Motivo porque a gente está isolando no primeiro semestre, são os professores que estão ali, para que a tecnologia seja implementada com clareza e a gente possa oferecer aos demais alunos num segundo momento. Vencida a parte da graduação, essa metodologia vai para os MBAs, vai para os mestrados e vai chegar até o doutorado, que é o padrão da instituição. Nós temos da graduação ao doutorado. Esse processo vai estar englobando todas as etapas, todos os níveis de educação que a instituição oferece. Quanto vocês estão investindo nesse processo? Olha, é significativo. Não é barato. E nós optamos na instituição, essa pergunta interessante, que, por exemplo, esses valores que nós estamos investindo nesse projeto, ele não está sendo repassado ainda Gostei do ainda. Para a mensalidade. Se a gente imagina que talvez seja possível até não repassar. Né? Por quê? Porque nós teremos um ganho de produtividade dos alunos também. Então, isso também agrega valor para a instituição. Então, ou seja, entender que a educação, o processo o aluno saindo melhor formado é melhor para a instituição, é um retorno até melhor do que o financeiro. Então, se juntar essas duas coisas, desde que não desequilibre a situação financeira, econômico-financeira da instituição, é um produto que pode ser assimilado. Então, nós estamos nesse ponto. O investimento é nosso, porque o benefício é do aluno. Se possível, nós vamos bancar todo o investimento, né? E se não for, a gente repassa alguma coisa, mas dificilmente isso vai ser repassado 100% para o processo, porque ele vai se diluir, esse processo são de anos, então no futuro ele se paga. Quando que vai ser possível medir se essa nova tecnologia deu os resultados que vocês estão esperando? De fato, no final do primeiro semestre, nós já temos uma expectativa, você já tem um modelo, já tem os indicadores de semestres anteriores. Então, a gente vai poder comparar o aluno ao final do primeiro semestre com o desempenho dos alunos dos primeiros semestres anteriores.
né? Porque a cada ano você tem o primeiro semestre. Então, você tem esse perfil acumulado para ver comportamento, desempenho e a própria autoavaliação, qual todos os alunos nossos fazem a avaliação todo semestre. Então, você vai poder fazer isso semestre a semestre, comparando com o período anterior. E esse mapeamento do comportamento, do perfil comportamental feito agora no início, ele vai ser repetido quando ele terminar o curso, mas num teste um pouco de um nível mais elevado, porque agora é um teste para iniciante de carreira e depois você tem um iniciante de carreira também, mas já com um grau de maturidade maior, para você comparar o perfil comportamental e cognitivo de início e final de curso, para o aluno olhar para assim, pô, eu era isso aqui, agora eu sou isso aqui. Então, e esse aqui, ele vai se identificar dentro do mercado onde ele quer se posicionar. Então, a facilidade dele se posicionar dentro do alvo dele, que vai ser o maior reconhecimento nosso. Ok, professor, eu queria agradecer por sua participação aqui no GV News Entrevista. A gente vai acompanhar, vamos ver como essas coisas se desenvolvem, porque o assunto aqui não é apenas a instituição, é a educação como um todo, é o modelo de educação que está sendo proposto e que a gente vai ter que discutir, já que tem uma nova lei de educação, Lei Nacional de Educação em implantação, e o ensino superior está incluído nessa nova discussão. Esse ponto da nova legislação é importante, que nós participamos ativamente da construção e que era os pontos que tinham mais resistência, porque aumentaria muito o custo da educação, a gente ficava tranquilo e fazia, pô, já cumprimos todos esses itens e já estamos pensando mais à frente. Eu já posso assumir o compromisso com você, se você me convidar, né? Que no final do semestre, quando a gente tiver os primeiros resultados, a gente pode vir aqui para começar a conversar. Olha, deu certo nisso, não deu nisso, isso aqui precisa melhorar, mas está no caminho certo. Eu tenho esse compromisso com você. Ok, eu agradeço. Okay, obrigado mais uma vez. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.